Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus aqui no nosso coração. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Números capítulo 27, versículo 12, que fala assim: O Senhor disse a Moisés: Suba na serra de Abarim e veja a terra que estou dando aos israelitas. Depois de ter visto, você morrerá, como aconteceu com seu irmão Arão, porque vocês dois se revoltaram contra a minha ordem no deserto de Zim. Quando todo o povo se queixava contra mim em Meribá, vocês não quiseram reconhecer diante deles o meu santo poder. Meribá é uma fonte que existe em Cádiz, no deserto de Zim. O que houve aqui? Nessa parte da história? Nessa parte final da história. Por que eu falo final? Porque aqui Moisés estava de frente à terra prometida. Deus fez ele subir no monte, avistou a terra prometida, porém ele não adentrou na terra, pela desobediência dele e pela falta de reconhecimento dele perante ao Senhor. Deus está sendo bem enfático aqui na palavra. Não me reconheceu. Ou seja, Moisés não reconheceu a autoridade do Senhor sobre ele, mediante um ato que ele causou, que ele fez, uma desobediência que ele fez. Aqui na Bíblia, tem a parte da história que Deus mandou Moisés não bater na pedra, mandou Moisés falar com a pedra. A princípio, no primeiro momento, na primeira instância ali, Deus falou: Moisés, bata na pedra que vai sair água. Na segunda instância, Deus falou para Moisés, ao invés, tipo assim, não falou ao invés de você bater, fale. Ele falou: fale com a pedra que vai sair água. Porém, Moisés já estava ali na adrenalina do seu processo. E ao invés de falar, bateu. Por quê? Porque bater nos dá nos dá a falsa sensação de que algo está acontecendo. E quando a gente só verbaliza, parece que nada está acontecendo. Entende? Então, na situação que Moisés estava ali, com o povo de Deus querendo água, atormentando a cabeça dele, ele bateu na pedra ao invés de falar. Então, houve uma desobediência à palavra do Senhor. Uma falta de reconhecimento da autoridade de Deus sobre ele. Então, por conta dessa desobediência e essa falta de reconhecimento de Moisés, Deus puniu Moisés. Ele não entrou na terra prometida. Ou seja, ele chegou até a fronteira, ele chegou até a porta da terra prometida, avistou a terra prometida, mas não entrou. Entende? É isso que acontece no nosso processo quando nós entramos em desobediência ao Senhor. Deus vai fazer você chegar até a promessa. Deus vai fazer você avistar a promessa. E Deus vai fazer você reconhecer quem é Ele na tua vida. E por conta disso você não vai receber a promessa. Por conta da desobediência sua no meio do processo. Deus quer que todos nós vivemos a promessa e os planos dele para a nossa vida. Mas precisamos ser obedientes e fiéis ao Senhor. Precisamos entrar embaixo da sua autoridade e permitir que ele seja o nosso comandante. Precisamos abrir mão das nossas vontades e fazer a vontade de Deus. Precisamos parar de se importar com a opinião alheia e começar a se importar com o que Deus acha de nós. É Ele que rege sobre a nossa vida. É Ele que nos conduz. Se a gente não entrar embaixo da autoridade dele, a gente vai ser filho rebelde. Um filho sem causa. Então precisamos nos submeter à autoridade do Senhor
quebrando o nosso orgulho, os nossos achismos, e entrar embaixo da autoridade dele e deixar ele fazer do jeito dele e acatar a ordem quando vier, mesmo que não faça sentido para ti, mesmo que não tenha lógica. Você precisa obedecer. A gente tem limitação de capacidade de entendimento. Deus não. Deus é o poder supremo sobre todas as coisas. Ele não tem limitações. Com ele não existe isso. Nós sim, nós somos limitados e nós queremos ver lógica em tudo. Nós queremos ter razão em tudo. Nós queremos juntar as peças dos quebra-cabeça para solucionar o problema logo, para ontem de preferência. Com Deus não funciona dessa maneira. Se você se permitir ter relacionamento com Deus e se permitir deixar Ele conduzir você até a Terra Prometida, você vai viver episódios no seu processo que você vai viver episódios aleatórios, como se fossem peças soltas de um quebra-cabeça. Hoje você vive um episódio aqui, amanhã você vive um outro episódio ali, e são episódios distintos, ou seja, são episódios que não se encaixam. São situações que você não está entendendo o que está acontecendo, mas você está fazendo porque você está em obediência ao Senhor. Em algum momento no seu processo, essas situações aleatórias que você está vivendo, elas vão começar a se encaixar uma na outra. Entende? Aí você, na sua lógica e na sua razão, você vai começar a entender por que Deus permitiu você passar por situações aleatórias que até então você não estava entendendo, mas você obedeceu e você reconheceu a autoridade do Senhor. Ele vai começar a encaixar todas essas peças uma na outra. E você vai ver que foi necessário você passar assim por todas as situações que Ele pediu para você passar e ordenou que você passasse, para você ver o resultado, um montante, um resultado lá na frente, que é a promessa. Então Deus não faz nada para nos prejudicar. Por mais que aos nossos olhos o cenário esteja desfavorável, a gente precisa obedecer. A gente precisa entrar embaixo da autoridade dele e reconhecer quem é Deus na nossa vida. Se a gente não reconhecer, se a gente não obedecer, se a gente não for fiel ao Senhor, a gente não vive a promessa. Não se engane. Só vive a promessa aquele que se dispõe a estar na presença de Deus. Não tem como você viver a promessa do Senhor e os planos dele para a tua vida se você não se submeter à autoridade dele sobre a tua vida e passar pelas etapas que precisam ser passadas de purificação para você estar purificado para receber. Então, todas as etapas no seu processo são importantes. Enquanto você ficar dando murro em ponta de faca, sendo teimoso, não se submetendo à autoridade do Senhor, o seu processo e o seu tempo de deserto se estende. Deus não vive uma religiosidade, Deus vive relacionamento. Então, você precisa procurar o Senhor no secreto, se submeter à autoridade dele e permitir ele trabalhar em você. Não é a religião que vai te salvar, eu sempre estou batendo na mesma tecla aqui. Não adianta você só frequentar uma denominação achando que isso é suficiente, não é isso que vai te salvar. O que vai salvar você para viver a eternidade de Deus e viver as promessas e os planos dele para a tua vida é o relacionamento que você não está cultivando com ele. Porque você está achando que uma denominação é o suficiente, não é. Entende? Para prestar atenção que Deus está falando com você de diversas maneiras. Deus está usando diversas pessoas para falar para você que para viver os planos dele para a tua vida, você precisa se relacionar com ele e não bater ponto. Entende? Somos funcionários de Deus? Somos. Somos instrumentos na mão dele? Somos. Mas se a gente não trabalhar direito, a gente não recebe no final do mês. Vamos botar assim para você entender. Se você não se submeter à autoridade de Deus na sua vida, o salário que você está esperando receber, que é a tua promessa, você não vai receber.
Porque você não está entrando embaixo da autoridade dele. Entende? Então não tente enxergar a situação que você vive com os olhos físicos, mas comece a enxergar pelos olhos da fé. A fé, a gente crê em algo que a gente não vê, mas sabe que existe e que vai acontecer. Então comece a enxergar a situação que você se encontra hoje com os olhos da fé. Não queira chegar você na porta da terra prometida e não adentrar. Você chegou muito longe para jogar tudo no lixo agora. Você chegou muito longe, você passou por muitas coisas para abandonar o barco agora. Você venceu muitas guerras, você transpassou muitas coisas. Não desista agora. Entre embaixo da autoridade de Deus para a sua vida, reconhecendo Ele como o poder maior, sendo obediente ao que Ele está te pedindo, para você adentrar na terra prometida e viver os planos e as promessas que Deus tem para ti. Não meça forças com o Senhor, você vai perder. Deus é amor? É, mas Deus é justo. E Ele quer que você faça por merecer a terra prometida que está à sua frente. E você, por orgulho, não está querendo reconhecer a autoridade de Deus sobre ti. Você está aqui, Deus está aqui. Você precisa fazer isso aqui. Entende? Você não tem que abaixar a cabeça para o homem. Você não tem que abaixar a cabeça para outros deuses. Você tem que baixar a cabeça para Deus. Reverenciar somente a Ele. Porque Ele é o poder supremo sobre a sua vida. Entende? Então não meça forças com o Senhor. Reconheça a autoridade de Deus sobre você para você viver as promessas e os planos de Deus para a sua vida. Passando por todas as etapas que precisam ser passadas para você vir a ser purificado, preparado, forjado para viver a promessa. Então só depende de você tomar um posicionamento na sua vida, uma decisão e querer se submeter à autoridade do Senhor. Tá bom? Essa foi a mensagem de hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Tchau, tchau.